Nas primeiras horas de domingo, 20 de junho de 2004, a polícia recebeu uma chamada de emergência frenética de Jacqueline Crimble. Alguém entrou na casa e pegou meu marido e eu estou amarrada. Qual é o problema? Desculpe? Um homem entrou na casa e eu estou amarrada e eles pegaram meu marido. Alguém entrou na sua casa? Sim, E onde está o seu marido? eles o levaram. Na chegada da polícia, Jacqueline, comumente chamada de Jackie, relatou aos oficiais que ela e seu marido foram agredidos ao retornar para casa depois de uma noite fora. Ela declarou que 4 homens exigiram drogas e dinheiro antes de imobilizá-los. Jackie afirmou que seu marido de 35 anos foi levado no carro da família. Ela supostamente alertou as autoridades discando para a polícia com a língua, mas havia mais em sua história do que o aparente. Bem-vindo ao Anatomia do Crime, onde investigamos casos verídicos em busca da verdade e da justiça. E hoje nós desvendamos uma casa de mentiras desmoronando. Assista até o final para conhecer a profundidade da traição e ganância em um caso que chocou até os familiares do perpetrador. Para receber atualizações de novos casos a partir de 2024 e apoiar histórias de crimes reais, inscreva-se agora. Vamos voltar ao caso. Naquela manhã de Dia dos Pais, o corpo sem vida de Paul Crimble foi encontrado em seu carro a 2 quilômetros de sua casa, em uma viela do condado de Armagh. Ele sofreu espancamentos severos, sufocamento, e estava amarrado com abraçadeiras nas mãos e nos pés. A história dos Crimble começou quando se conheceram aos 17 anos. Depois de receberem sua primeira filha no mundo, eles se casaram em 1992. Eles eram opostos completos em personalidade. Jackie exalava audácia, sendo frequentemente franca, e carregava consigo um passado turbulento. Por outro lado, Paul era de natureza tímida e reservada. Jackie foi seu primeiro interesse romântico sério, um fato que destacava suas personalidades distintas. Suas diferenças ocasionalmente causavam constrangimentos. O jeito franco e às vezes brusco de Jackie, além de seu uso frequente de palavrões, contrastava muito com a natureza reservada de Paul. No entanto, quando Jackie apresentou Paul à sua família, eles ficaram surpresos com sua genuína bondade e calor. Paul era uma combinação não convencional para Jackie, desviando de seu tipo usual. Ainda assim, Paul foi percebido pela família de Jackie como um parceiro louvável para ela. Apesar de suas personalidades distintas, quando Jackie engravidou, Paul sentiu-se obrigado a ficar ao seu lado. Criado em uma família cristã devota, Paul tinha crenças tradicionais e se sentiu compelido a apoiar Jacqueline. Então ele a pediu em casamento. No entanto, na véspera de seu casamento, Paul confidenciou ao seu amigo mais próximo, admitindo sua falta de amor por Jackie. Apesar das tentativas de seu amigo para dissuadi-lo de prosseguir, Paul sentiu-se obrigado a casar com Jackie pelo bem de seu filho. Mesmo que seus sentimentos não estivessem totalmente investidos, ele esperava que o amor crescesse com o tempo. 6 anos após trocarem votos, e agora com um segundo filho, um menino, Paul e Jackie se mudaram para a vila rural de Agorrey, no condado de Armagh, em busca de uma casa maior para sua família em expansão. Financeiramente, eles prosperavam, com Paul como engenheiro mecânico na indústria aeroespacial e Jackie cuidando da casa e das crianças. Para os outros, a vida deles parecia próspera. No entanto, abaixo da superfície, fissuras em seu casamento começaram a surgir. Jackie costumava deixar Paul cuidando das crianças enquanto ia ao pub local. Ao ser confrontada sobre seu comportamento, ela reagiu com hostilidade e agressão. Com o tempo, Jackie ganhou uma reputação na vila como festeira, ganhando rótulos como mulher liberta. Sua presença nos bares geralmente significava problemas, deixando os locais desconfortáveis ao antecipar suas travessuras. Tal tumulto se estendia à vida doméstica, onde a filha se lembrava de andar em ovos ao redor de Jackie, temendo seu temperamento volátil. Mesmo perguntas inócuas poderiam provocar sua ira, deixando Paul e as crianças apreensivas em sua presença. A filha mencionou o medo de Paul de sua esposa. No início da investigação do assassinato de Paul, a polícia aceitou a versão da esposa sem questionamentos. No entanto, conforme a investigação avançava,
a suspeita se voltou para Jackie. Nas primeiras 24 horas, os investigadores começaram a vê-la como uma possível suspeita. As investigações iniciais de casa em casa revelaram que Jackie estava envolvida em um caso extraconjugal, que parecia ser amplamente conhecido na região. Roger Ferguson, um fazendeiro local de 31 anos, surgiu como o homem com quem Jackie estava romanticamente envolvida, um relacionamento que se desenvolveu após a mudança de sua família para Agori. A investigação policial examinou o casamento dos Crimble e o caso de Jackie para entender seu possível motivo para o crime. O ganho financeiro se tornou um fator significativo. Supostamente, Jackie discutia frequentemente sobre questões financeiras, chegando a sugerir que Paul Crimble seria mais valioso para ela morto do que vivo. Os investigadores focaram no telefone que Jackie alegou ter usado para discar 999 com a língua, encarando a afirmação com ceticismo. Para testá-lo, enviaram o telefone ao laboratório forense para verificar a presença de saliva no teclado. O laboratório confirmou a presença da saliva de Jackie, apoiando sua história. Dias após o assassinato, a polícia de Armagh interrogou Jackie, mas ela foi liberada sem acusações. Ela conseguiu comparecer ao funeral de Paul, recebendo conforto de amigos e familiares ao sair da igreja. Roger Ferguson também foi interrogado, mas seu álibi, fornecido por sua mãe, afirmou que ele estava em casa na cama, e ela havia falado com ele por volta das 2 da manhã. Sem evidências diretas conectando Ferguson e Jackie ao assassinato, a polícia recorreu à gravação secreta das conversas do casal. Essas gravações revelaram que Jackie e Roger continuaram seu caso após a morte de Paul, frequentemente vistos juntos em Richell e no pub onde se conheceram um ano antes. Jackie, uma recém-chegada, logo se tornou conhecida entre os locais, frequentemente se gabando de sua alegada riqueza junto ao marido. Roger e Jackie se tornaram frequentadores da sala de sinuca do pub, mas nem todos os amigos de Ferguson se afeiçoaram à sua nova namorada. Alguns a viam como problema e aconselharam Roger a evitá-la. Porém, Roger ignorou os avisos deles. Antes do assassinato de Paul, Jackie prometeu algo a Roger em uma concessionária em Danganron. Pretendia comprar para o seu amante um Jeep de $23 mil e assegurou ao vendedor que voltariam com dinheiro, presumivelmente proveniente do seguro de vida de Paul. A mãe de Roger também estava presente na transação. Enquanto isso, Jackie encontrou emprego em uma casa de repouso em Richell. O casal planejava seu futuro, mas Paul Crimble ficou desconfiado. Sua esposa costumava ficar fora até tarde da noite, às vezes só retornando de madrugada. Apesar de Jackie alegar estar trabalhando, Paul nunca viu dinheiro ou rolerites. Jackie também mentiu para seus colegas, inventando histórias como a de seu filho ter sofrido um acidente para explicar sua falta no trabalho. Paul descobriu a mentira quando colegas de trabalho, preocupados com o bem-estar de seu filho, após um suposto acidente, contataram sua casa e descobriram que a criança estava segura em casa. Paul suspeitava que Jackie inventou a história para passar tempo a sós com seu namorado. Ele sabia do caso da esposa, mas seus amigos acreditavam que ele ignorava isso pelo bem dos filhos. Paul sempre se empenhou em dar o melhor para sua família, mas Jackie parecia eternamente insatisfeita, não importando o quanto ele oferecesse. Jim McFarland, amigo de Paul desde a infância, percebeu o casamento deles como desprovido de amor, com base em suas observações sobre as interações deles ao longo dos anos. Até a família de Jackie reconheceu que ela tendia a falar agressivamente ou menosprezar Paul. Eles desaprovaram o comportamento de Jackie, o que a fez se portar melhor perto deles. Porém, sua fachada geralmente caía, expondo seu real comportamento. Poucos dias antes do crime, Jim e Paul iniciaram uma viagem de moto para a Espanha, realizando um sonho antigo. A motocicleta dava a Paul liberdade, permitindo que ele fugisse do caos de sua vida doméstica e encontrasse paz. No entanto, em meio à diversão das férias, Jim abrigava graves preocupações sobre o casamento de seu amigo. Eles discutiram isso extensivamente, e Paul confessou que o casamento estava falhando, e parecia inevitável que ele e Jackie logo se separariam. No entanto, a principal motivação de Paul para ficar era seus filhos. Determinado a evitar que experimentassem um lar desfeito, ele fez todo o possível para salvar o casamento.
Ademais, temia perder o acesso aos filhos, pois Jack ameaçava que ele nunca mais os veria se a deixasse. Paulo não estava disposto a correr esse risco, priorizando o bem-estar de seus filhos acima de tudo. A viagem para a Espanha foi a última que Paulo e Jim fizeram juntos. Jim estava preocupado, não só com os problemas conjugais de Paulo. Ele temia pela segurança de Paulo. Apenas um mês antes, 2 homens invadiram a casa da família enquanto Paulo dormia. Um dos invasores portava uma pá. Paulo foi dormir cedo naquela noite, pois teria um turno cedo na manhã seguinte. Jack estava ausente naquele momento, supostamente fazendo compras com as crianças, um detalhe que Jim achou suspeito. Paulo relatou ouvir barulhos no corredor e, meio atordoado, confundiu os invasores com sua família retornando das compras. Despertado de sobressalto, ele chamou por Jack, apenas para confrontar um agressor com uma pá em pé sobre ele. Paulo reagiu rápido e enfrentou o invasor, que fugiu. Outro homem mascarado gritou do corredor, fazendo Paulo persegui-lo. Ele observou os 2 invasores se olharem antes de fugirem da casa. No dia seguinte, Jack ofereceu aos colegas uma explicação incomum para a invasão, alegando que foi visada devido ao seu suposto serviço militar. Uma invenção, pois Jack nunca serviu no exército. O comportamento enganoso de Jack piorou. Ela fez falsas acusações contra o marido, alegando que ele a coagiu a participar de sexo grupal e a infectou com uma infecção sexualmente transmissível. No entanto, sua mentira mais flagrante foi reservada para seu amante, Roger Ferguson. Ela contou a ele que estava grávida de gêmeos, mas sofreu um aborto após uma agressão de seu marido, Paul. A polícia suspeitou que Roger Ferguson aceitou rapidamente a descrição negativa de Jack sobre Paul, acreditando que ele era abusivo com ela e seus filhos. Após o retorno de Paul da Espanha, Jack organizou para que as crianças ficassem com a avó paterna em Carrick, Fergus, e convidou Paul para um drink, uma mudança em sua rotina usual. Esse gesto orquestrado, aparentemente fora do caráter de Jack, deixou Paul esperançoso por uma reconciliação, motivando sua conformidade. Eles foram para um bar local onde Jack incentivou Paul a consumir mais álcool do que o habitual, deixando-o fortemente intoxicado no final da noite. Câmeras de vigilância capturaram a saída deles do bar para a rua, marcando a última vez que Paul foi visto vivo. Embora tenham saído do bar a 1h23, a ligação de Jack para o 999 só foi feita às 2h35, deixando um longo intervalo sem explicação. O trajeto do bar à casa deles geralmente durava 5 minutos. Assim, o atraso em contatar os serviços de emergência gerou suspeitas. Ademais, diversos outros detalhes do caso inquietaram a polícia. A posição do telefone na casa também levantou suspeitas. Se, como Jack afirmou, o telefone estivesse na mesa virada, parecia improvável que ele acabasse em pé, com o suporte ainda intacto. Algo na cena parecia suspeito aos investigadores. Parecia estranho. Quando a polícia chegou à casa por volta das 3 da manhã, encontraram Jack Crimble ajoelhada no lado esquerdo do corredor. As mãos, mas não os pés, estavam amarradas com abraçadeiras, um detalhe intrigante. Um policial utilizou um canivete para se libertar das algemas. Jack relatou à polícia que os invasores haviam agredido seu marido, jogando-o no chão e submetendo-o a uma severa surra. Em seguida, eles o asfixiaram colocando um saco plástico sobre sua cabeça e o prendendo com fita adesiva. Jack afirmou que havia vomitado, mas nenhum vestígio de vômito foi encontrado no local. O médico que a examinou depois notou leituras normais de pulso e pressão arterial, o que era incomum após um evento tão traumático. A análise forense revelou uma pegada de uma bota Caterpillar tamanho 10 no corredor, consistente com o calçado de Roger Ferguson. O ácido desoxirribonucleico de um cigarro encontrado na casa era compatível com o perfil genético de Roger Ferguson. No entanto, a acusação reconheceu que essas evidências poderiam ser de uma ocasião anterior. O ácido desoxirribonucleico de Roger Ferguson foi encontrado nas abraçadeiras usadas para restringir os pulsos e tornozelos de Paul Crimble. Além disso, as impressões digitais de Jack foram encontradas no saco plástico usado para sufocar Paul e no saco do qual ele havia sido removido. Os rolos de sacos plásticos e fita adesiva usados para prender o saco ao redor do pescoço de Paul,
foram devolvidos à gaveta original, indicando que haviam sido repostos após o uso. Um avanço ocorreu quando a polícia examinou os registros telefônicos de Roger Ferguson. Descobriram uma ligação para Colin Robinson, de 17 anos às 2h21 da manhã, na manhã do assassinato. Robinson confessou mais tarde que estava na casa dos Crimble, alegando inicialmente que ele deveria apenas fornecer transporte. No entanto, após extensas entrevistas policiais, ele admitiu acompanhar Roger Ferguson até a residência de Paul Crimble. Preso entre a lealdade ao seu amigo e a verdade, Colin Robinson eventualmente confessou. Ele admitiu participar dos eventos daquela noite e ajudou Roger Ferguson a se livrar do corpo de Paul. O depoimento de Robinson ajudou a polícia a juntar os eventos daquela noite. Pouco depois de saírem do bar, Paul e Jack fizeram o curto trajeto para casa. Na casa, Roger Ferguson forçou a entrada, seguido por Colin Robinson. Houve uma luta e Paul foi derrubado. Robinson testemunhou Jack Crimble atacar e chutar seu marido caído no chão. Ele viu Ferguson algemar Paul com abraçadeiras de plástico. Perturbado, Robinson fugiu do lar. Ferguson ligou para ele e entrou no carro dos Crimble logo depois. Ao entrar, notou o corpo de Paul Crimble no banco traseiro. Ele tentou sair, mas Ferguson insistiu que ficasse. O carro foi então levado para uma viela onde foi deixado. No dia seguinte, o corpo de Paul Crimble foi encontrado a 2 quilômetros de sua casa. Após um julgamento de 4 meses, Roger Ferguson e Jacqueline Crimble foram condenados por assassinato em 17 de maio de 2007. Colin Robinson foi condenado por cumplicidade com criminosos. Dawn Ferguson, mãe de Roger, foi condenada por perverter o curso da justiça ao fornecer um álibi falso para seu filho. O juiz disse a Roger Ferguson que ele se deixou levar pelas circunstâncias deste caso de amor. Ele disse a Jacqueline Crimble: "Quando você falhou em manter a reputação do seu marido, você tirou a vida dele. Você é culpado do ato supremo de traição." O juiz McLaughlin disse que quando Crimble e Ferguson finalmente deixaram o marido dela sozinho e indefeso em sua casa na Ballybray Road, em Ahori, eles agiram como um carrasco. Como um carrasco, você e Roger Ferguson encapuzaram-no, selaram o saco ao redor do pescoço e observaram enquanto ele lutava para respirar até morrer. "A crueldade implícita no que você fez", disse o juiz, "desafia a crença." O senhor Justiça McLaughlin disse que o plano de assassinato emanou de sua ganância e ódio pelo seu marido. Sua traição a ele foi de proporções bíblicas. O juiz afirmou a Ferguson que sugerir que ele matou por ter sido enredado por Crimble era falso. "Você matou Paul Crimble porque desejava se beneficiar da morte dele. Você participou de bom grado e enquanto estava em plena posse de suas faculdades", disse o juiz. O juiz condenou Roger Ferguson à prisão perpétua e a uma tarifa fixa, também conhecida como elegibilidade para liberdade condicional de 18 anos. Ele condenou Jacqueline Crimble à prisão perpétua e fixou sua tarifa em 20 anos. Colin Robinson foi preso por 3 anos, e a mãe de Ferguson, de 57 anos, Dawn, foi libertada sob uma descarga condicional de 12 meses. Após a sentença, a mãe enlutada de Paul Crimble assassinado e a mãe desolada de sua esposa assassina compartilharam um sentimento de alívio de que a justiça finalmente havia sido feita. As mães afirmaram que agora podem tentar reconstruir suas vidas. Phyllis Cree, mãe de Jack, disse que preferiria que sua filha nunca fosse libertada, mesmo com alguma justiça sendo feita. "Qualquer pessoa que faça algo como minha filha fez merece ser enviada para trás das grades por muito tempo. Nesses casos, vida deveria ser vida", afirmou ela. Jack nunca recebeu as 300 mil libras de Paul, ou aproximadamente $370 mil de seguro de vida no final. Um juiz ordenou que fosse colocado em confiança para seus 2 filhos. Em 2013, Danielle, a filha de 21 anos de Paul e Jack, tornou público seus sentimentos de repulsa por sua mãe. Ela revelou como sua mãe continuou a arruinar sua vida da prisão. Falando ao Sunday Mirror, ela disse que Jack usou o fato de que mantinha os direitos parentais sobre Danielle e o irmão mais novo, Adam, para controlá-los e tentar intimidá-los a aceitar que ela era inocente.
Ela tentava me subornar para visitá-la, dizendo que assinaria um formulário de consentimento para viagens escolares se eu fosse vê-la, Daniele contou ao jornal. Quando eu ia, ela protestava sua inocência. Ela se recusava a assinar o formulário quando eu dizia não acreditar nela. Eu era o único garoto da classe que ficou para trás. Falando sobre o período após a morte de seu pai, Daniele disse que nunca viu sua mãe demonstrar luto ou remorso e que ela ainda estava vendo Roger. O insulto final veio quando Jack queimou todos os pertences do marido e todas as fotografias dele semanas após sua morte. Daniele só conseguiu resgatar uma foto dela e de seu pai, a qual ela valoriza agora. Ela não era uma mãe, era um monstro. Alguém que não apenas matou meu pai, mas arrancou minha infância. Jacqueline Crimble concluirá sua pena de 20 anos em 2027. Ela segue negando qualquer envolvimento no assassinato do marido e provavelmente jamais admitirá a verdade. Agora, telespectadores, o que vocês acham? Jack deveria ter a chance de reconstruir sua vida ou está além da redenção? Deixe-me saber nos comentários. E confira um dos nossos outros casos na tela ou a playlist com todos eles. Seu apoio mantém nossas investigações. Clique em gostei e considere se inscrever. É rápido e grátis. Obrigado.